Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais uma oportunidade de um estudo online para que possamos refletir sobre os ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Quero agradecer sempre a oportunidade que temos de estudar, de aprender juntos, ainda que à distância. Para iniciar esse momento, pedindo permissão a Deus e aos bons amigos, vamos fazer a nossa prece, como de costume. Dessa forma, a gente consegue conectar as nossas intenções e voltar os nossos pensamentos para o momento presente. Então, vamos lá? Mestre Jesus, obrigada por este dia e obrigada pela oportunidade de nos reunirmos ainda aqui à distância para estudarmos os ensinamentos da doutrina espírita, que possamos aprender com cada ensinamento, com cada palavra e, na medida do possível, colocar em prática no nosso dia a dia. E assim te agradecemos, que assim seja. Muito bem, o tema de hoje é a cólera. E a referência para o nosso diálogo, para a nossa conversa, ela vem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que ele vai trazer muitos pontos a respeito dessa temática. E para iniciar, eu sempre gosto de lembrar que o palestrante, o expositor no geral, é sempre aquele que vem compartilhar um pouco dos estudos que ele realiza juntamente com o seu grupo. E com certeza, o primeiro ouvido que deve ouvir, meditar e internalizar essas palavras é o ouvido de quem está falando. Isso quer dizer que esse tema é tão desafiador para mim quanto possivelmente seja para todos vocês que estão acompanhando. E o nosso objetivo é que faça sentido para a gente esses ensinamentos e que possamos, de alguma forma, internalizá-los na nossa vida, no nosso cotidiano, colocando em prática quando os desafios surgirem. E para iniciar, eu trouxe até essa figura que não sei se vocês já assistiram aquele filme, um desenho animado da Disney que se chama Divertidamente. Tem o filme 1 e recentemente lançou o filme 2. E esse filme ele traz a materialização de todos os sentimentos, aquelas emoções que fazem parte da nossa mente e que nos constituem mesmo enquanto ser humano, né? Tem a alegria, tem o nojo, tem o medo, tem a tristeza e dentre todos os outros sentimentos tem a raiva, que é um sentimento que todo mundo tem, que faz parte da nossa vida e que não tem como a gente fugir dele, né? O nosso objetivo é saber como manejá-lo da melhor maneira possível, para que seja uma ferramenta de aprendizagem e de construção de evolução, e não uma ferramenta para a gente se desequilibrar, para a gente se machucar e principalmente machucar aquele que está ao nosso lado. Bom, amigos, e para dar início a esse nosso momento de estudo, eu gostaria de fazer a leitura de um livro infantil. Eu gosto muito da literatura infanto-juvenil e eu acredito que ela é muito potente para a construção da aprendizagem das crianças, mas à medida que nós adultos vamos crescendo, a gente vai deixando um pouco esse lado lúdico para trás. A gente vai se afastando da criança que nós fomos e das aprendizagens que a gente construía de forma simbólica através das histórias. E eu gosto sempre de resgatar isso para os nossos encontros de adultos também, com as nossas reflexões. E que a história, que a leitura seja um fio condutor para a gente se reconhecer e retirar algumas aprendizagens também. E isso é algo que Jesus também fazia. Se a gente for remontar a história do Cristo, os seus ensinamentos também eram por meio de histórias, de simbologias, porque ele respeitava a consciência de cada uma daquelas pessoas que estava ouvindo. E ele sabia que através das narrativas simples que ele construía por meio das vivências das pessoas, do cotidiano que elas estavam inseridas, ele conseguia de alguma forma ir tocando em cada uma no seu interior e tirar os aprendizados que eram necessários para o momento. Aquele que já tinha ouvidos de ver, aqueles que já tinham ouvidos para ouvir
e olhos para ver, conseguia aprender, e aquele que ainda não estava no momento, ouvia como uma história mesmo. Mas a gente sabe que no fundo de cada uma existe uma reflexão mais além. Por isso que eu acredito tanto na literatura, porque eu acho que de alguma forma a gente também vai se reconhecendo, a gente também vai tirando o que daquilo nos serve de aprendizado. Então, esse livro se chama A Raiva e ele é da Blandina Franco e do José Carlos Lolo. É um casal de escritora e ilustrador. No começo, era só uma raivinha, à toa, uma coisa boba, que nem tinha razão de ser, mas que mesmo assim era. E no começo, ela ficava num canto, ruminando e se alimentando dela mesma. Depois de um tempinho, ela começou a se alimentar de outras coisas. Um olhar de alguém meio de lado, um sorriso diferente, uma palavra meio torta, uma imagem distorcida, até que tudo mesmo alimentava aquela raiva. Se as pessoas estavam dançando ou se estavam conversando, se estavam apaixonadas ou se praticavam algum esporte. E não adiantava alguém tentar falar com ela, porque a raiva é surda. Não adiantava tentar mostrar alguma coisa para ela, porque a raiva é cega. E muito menos tentar convencer a raiva de alguma coisa, porque ela é vaidosa, burra e só pensa nela. E assim, a raiva foi crescendo, crescendo e foi ficando enorme. E não era mais uma raivinha à toa, era uma fúria, uma cólera, uma ira. Ela era tão grande que não cabia mais nela mesma. Então, explodiu. E você não imagina o trabalhão que deu pro bom senso arrumar aquela bagunça. Fim. É o que eu tava dizendo para vocês, né? As histórias, elas têm uma delicadeza, uma simplicidade que a gente pode falar as coisas sem precisar dizê-las claramente. A gente vai sentindo. E isso eu acho que fica mais gravado, né, na gente, no nosso interior. Bom, então a partir dessa reflexão, agora a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, buscar referências no que Kardec questionou aqueles, né, espíritos que estavam auxiliando na obra da codificação. E lá na pergunta 970, Kardec questiona em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores. E aí, só dando uma breve explicação, nós sabemos, a partir também do Livro dos Espíritos, lá na questão 100, ele vai colocar pra gente a escala espírita. E isso vai organizando nós, que somos espíritos, em hierarquias. Hierarquias dentro da evolução. Só que essas hierarquias, elas não são estáticas. A gente vai se movimentando, ou seja, eu vou mudando a minha classificação à medida que eu vou aprendendo, que eu vou evoluindo. Porque, uma vez que eu fui criada simples e ignorante, simples na forma e ignorante no saber, eu tenho condições de aprender e de evoluir por meio da minha consciência, do meu livre-arbítrio e de tudo que eu for construindo ao longo das minhas encarnações. E aí lá na escala espírita ele vai mostrando que existe a ordem dos espíritos puros, existem os espíritos bons, existem os espíritos que estão ali inteligentes, têm uma grande evolução intelectual, e existem também os espíritos inferiores, existem os espíritos primitivos, existem os espíritos levianos, enfim. Dentro de cada uma dessas classificações, a gente vai tendo também subdivisões, né? E aí cada um vai se reconhecendo. Eu, pelo menos, quando faço a leitura lá, percebo
que ainda me encontro na ordem dos espíritos inferiores. Ainda, né, como eu disse, dentro da ordem dos espíritos inferiores, tem várias outras classes, né? Como eu já disse, e como a gente vai poder estudar mais profundamente, lendo toda a questão número 100 do Livro dos Espíritos. E aí eu me encontro dentro dessa classificação ainda. E isso consiste que os meus sentimentos, até trouxe aqui a imagem, né, novamente, dos personagens do filme, Divertidamente, que materializam os sentimentos, então fazem com que os meus sentimentos construam sofrimentos. Então, muitas vezes, os sentimentos, eles não me causam só boas sensações, eles também me causam sofrimentos. E aí Kardec pergunta, por que de tudo isso, né? E aí, só fazendo um parênteses aqui, né? Abrindo um parênteses para falar da imagem. Então, aqui a gente tem a raiva, o vermelhinho, o verdinho, que é o nojo, a alegria. Aí, ali de roxinho, eu tenho o medo. Aí, o rosinha é a vergonha. Aí, tem ali a ansiedade, que é o laranjinha. Tem o outro roxinho ali do outro lado, que seria o tédio. E o azulzinho, que é a tristeza, né? Então, aqui são alguns dos sentimentos que estão presentes e que, de alguma forma, direciona as nossas atitudes, né? E constrói a personalidade que nós temos. Mas eu não posso esquecer que eu sou espírito. Então, eu carrego essa construção da minha personalidade ao longo das encarnações que eu vivi. Então, se eu quero saber quem eu fui no passado, é só eu olhar para como eu manejo os meus sentimentos hoje, no momento presente. Como eu direciono os meus sentimentos, como eu respondo às situações desafiadoras da vida. Então, é um aprendizado para a gente se refletir também. E para construir e trabalhar no nosso autoconhecimento. Enxergar quem eu sou, o que eu preciso melhorar e o que eu já tenho de bom, que pode me ajudar a crescer cada vez mais. E aí, lá no... Agora, voltando aqui, só olhando novamente para o Livro dos Espíritos, a resposta da questão, né? Os Espíritos falam assim, são tão variados, né, os motivos desses sofrimentos, quanto as causas que os produzem, e são proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos resumi-los assim: cobiçar tudo que lhes falta para serem felizes, mas não poder obtê-lo. Ver a felicidade e não poder atingi-la. Mágoa, ciúme, raiva, desespero. Decorrentes de tudo o que os impede de ser felizes. Remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-lo. É isso que os tortura. Percebe? Olha essa resposta dos espíritos. Que a causa do sofrimento está em mim mesmo. Não está fora. Está em mim. Porque eu visualizo um cenário do qual muitas vezes eu não me encaixo. E por que eu não me encaixo? Porque eu tenho que aprender com ele. Porque talvez, se tivesse tudo favorável, eu não iria me mexer para aprender. Porque nós somos um pouco assim, né? Enquanto não vem um probleminha para mexer um pouco e movimentar um tanto a nossa vida, para a gente buscar o aconselhamento, a doutrina através do estudo, para a gente buscar uma melhora íntima por meio da transformação de atitudes, para eu buscar uma melhora na minha qualidade de vida e assim não ter problemas de saúde, não sofrer com as doenças, para eu melhorar o relacionamento com a minha família. Então, muitas vezes, essas situações que eu, naquele momento, estou enxergando como problema, é uma oportunidade para que eu trabalhe esses meus sentimentos e consiga sair da inércia que eu estou, já há tantas encarnações. Então, por isso que muitas vezes isso acontece com a gente. E aí, quando acontece, eu não vejo como um trampolim para eu transpassar para algo maior e melhor, enquanto evolução, enquanto espírito. Eu vejo como algo que está me atrasando, que está me incomodando, e eu não manejo, eu não trabalho isso dentro de mim, eu não questiono. Porque o problema não tá na gente sentir todas essas coisinhas aqui que tá em vermelho.
O problema está em a gente sentir tudo isso e não se questionar, em não trabalhar esses sentimentos e pensar, por que eu tô assim? Por que isso tá acontecendo repetidamente às vezes? Será que é pra eu aprender alguma coisa? Será que é pra eu melhorar alguma coisa? E aí eu jogo para o outro. A gente faz isso. Eu, você, todos nós. Mas a doutrina espírita nos convida a ter um olhar diferente e questionar nós mesmos. Porque afinal, a evolução com a qual eu tenho que me preocupar é a minha, não é? Eu sou um espírito imortal. Então, quantas encarnações talvez eu esteja batendo na mesma tecla, nos mesmos erros? E aí agora essas coisas voltam para mim, se repetem, porque de alguma forma eu preciso olhar para elas e não querer esconder, tirar da frente, jogar embaixo do tapete. É para eu enxergar de frente e falar, de alguma forma eu vou resolver isso. Um passinho de cada vez. E todos aqueles sentimentos que foram mostrados na tela anterior, em resposta, né, à pergunta de Kardec, eles são frutos do orgulho e do egoísmo. Se a gente pegar todos os sentimentos negativos, com certeza, lá no fundinho, a gente vai ver que eles têm uma raiz no orgulho ou eles terão uma raiz no egoísmo. E isso não é a Carol que está falando. Isso também está lá no Livro dos Espíritos, na questão 785, quando Kardec pergunta qual é o maior obstáculo para o progresso. Tanto o progresso do planeta como um todo, do mundo, quanto o nosso progresso individual. Porque, afinal, a condição de evolução do planeta está ligada à nossa condição de evolução também. O mundo é uma escola, o planeta que a gente está é uma escola. Ele vai avançar, vai evoluir, à medida que os seus moradores estiverem num consenso também de aprendizado, de concordância, de união, de amor. Então não existe uma data limite, não existe um número mágico que o planeta vai evoluir, não, porque ele também depende da nossa evolução, porque é nós que formamos o planeta. Então é mais ou menos, como eu disse, né, uma escola. Se eu pego uma escola que é bem falada, uma escola que tem a fama de ser uma excelente escola, eu falo isso por conta da estrutura material da escola, ou eu falo isso por conta dos seus estudantes, dos seus professores, daqueles que estão ali fazendo os movimentos da educação acontecer? As pessoas, né? O educador brasileiro Paulo Freire já dizia, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então é basicamente isso. E aí, voltando para a pergunta, ele coloca que o maior obstáculo para o progresso é o orgulho e o egoísmo. Aí ele fala, quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual sempre avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo, modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que existe, além do gozo dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Então, percebe que ele vai colocar pra gente que nós temos dois mecanismos de evolução, o intelectual e o moral. O intelectual, ele é mais fácil de avançar, porque ele está ligado aos nossos ganhos materiais. Se eu, de alguma forma, tenho uma boa construção de aprendizado aqui no lado intelectual das ciências, se eu sou uma pessoa que tenho muitos diplomas, eu ganho um status social, eu tenho o respeito e o valor para minha família, que vai me ver diferente, eu vou ter uma ascensão, né? Eu vou subir ali, entre aspas, né? Subir, que a pessoa fala subir na vida, né? Que às vezes a gente fala subir na vida. Porque eu vou ter, talvez, mais ganhos materiais, porque eu vou ter promoções no meu trabalho. Então, enfim, isso vai me trazer ganhos materiais. É claro que, se bem empregada, o conhecimento, a ciência, enfim, a intelectualidade,
ela transforma o mundo inteiro. E a gente tem diversos exemplos disso. E é muito importante a gente se enriquecer intelectualmente. Mas não podemos esquecer do lado moral, que esse é um pouco mais difícil de se desenvolver. Por quê? Porque eu preciso me desfazer do que eu sou hoje. Eu preciso abrir a minha malinha e ver tudo que tem lá dentro que não me serve mais e deixar de lado. Mas nós somos apegados à pessoa que nós somos, não é? Ele vai falar isso aqui um pouquinho mais pra frente, mas assim, se acabou essa palestra aqui, vocês assistiram, e aí em algum momento alguém comentar aqui no YouTube, ou alguém me mandar uma mensagem falando: ai, Carol, não gostei da sua palestra, achei que você não estava muito bem, você não gostei, você não falou legal, eu vou ficar nervosa, vou falar: opa, peraí, como assim? Quem é você pra me falar isso? Peraí, já vou começar uma discussão, né? Já vou me sentir ofendida, já vou ficar nervosa, ou talvez se eu não responder, vou ficar com aquilo na minha cabeça. Ai, mas será? Por quê? Assim, né? Então percebe que nesse momento eu tinha que abrir minha malinha, deixar de lado o meu orgulho, de achar que tudo que eu faço é bom, e talvez ouvir o que o outro tem para me dizer e aprender com aquilo. E se for algo como uma ofensa gratuita ou algo realmente para me desrespeitar, para me deixar mal, eu não vou. Eu deveria, né? Não olhar para aquilo, entender que a pessoa deu o que ela tinha naquele momento e que isso diz mais sobre ela do que sobre mim. E só esquecer e seguir em frente. Mas isso é difícil, porque a gente quer tirar satisfação, a gente quer ter a razão, queremos sair por cima. E a vida, todos os dias, nos dá exemplos e nos coloca em desafios para a gente trabalhar isso dentro de nós. Dentro de casa, no nosso trabalho, na casa espírita, na rua com desconhecidos. Então, todos os momentos estamos sendo provados dentro desses desafios. Temos tendo aí o nosso orgulho ferido, o nosso egoísmo atiçado, para que a gente tente, de alguma forma, sobrepor isso e também dar um empurrãozinho aí na nossa evolução moral. E dando continuidade ao nosso estudo, lá no Evangelho tem um trechinho dentro desse capítulo que ele vai falar sobre o orgulho. Aí ele coloca: o orgulho vos leva a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera, à raiva, igual lá na história que a gente leu no início, né? Então, como eu tinha comentado agorinha, né, no momento anterior, que eu falei, ó, o menor paralelo, né, a menor coisa, basta uma mensagem, basta uma fala, basta uma crítica e eu já vou me desmontar, porque assim como na imagem, às vezes a gente se coloca ali, né, sou um gatinho me achando um leão, e aí se alguém vem dizer, não, você não é um leão, a gente vai querer provar por A mais B que sim, somos. E muitas vezes a pessoa está certa, está fazendo uma crítica construtiva, e temos que lembrar que toda crítica destrói primeiro para poder construir. Então, às vezes, por mais que seja uma crítica construtiva, eu preciso destruir algo em mim, destruir aquela minha antiga crença para construir algo novo. E às vezes, ela vem de forma educada, respeitosa, de um amigo, de um irmão, de alguém que nos quer bem e por isso nos chama a atenção. Mas às vezes ela vem de alguém que não está muito preocupado com o nosso sentimento. E aí a pessoa fala de um jeito que sim, pode nos irritar, pode nos ferir. Em alguns momentos, ela vai ter razão, né? Em alguns momentos, não. É uma crítica com o puro e simples interesse mesmo de nos machucar, de nos chatear, né? Mas em ambos os casos, nós teríamos que ter esse equilíbrio, né? De entender o que vem do outro. E é por isso que é importante trabalhar o autoconhecimento. Porque se eu me conheço, se eu sei quem eu sou, a fala do outro, ela só vai me servir para fazer uma autoavaliação. Opa, ele me falou isso, mas eu sei quem eu sou. Isso que ele está falando faz sentido, é verdade. Em alguns momentos, eu peco nesse ponto mesmo. Vou tentar melhorar nas próximas vezes. Ou então, não, ó, isso
que ele falou não corresponde à pessoa que eu sou, aos valores que eu tenho. Pelo jeito, só falou pra me deixar mal, pra me entristecer. Então eu não vou levar pra mim. Eu vou seguir em frente, sabendo que isso não vai fazer sentido. Mas, na realidade, não é isso que acontece. A gente fica ruminando aquilo, a gente fica chateado, pensando. Isso quando não parte pra briga, né? Só a gente fazer um paralelo. Podemos receber 10 elogios, mas se vier uma crítica, já é motivo para nos deixar mal, para nos deixar tristes, para questionar quem a gente é, para questionar se realmente estamos no caminho certo, né? Quando, na realidade, a crítica e o elogio, elas estão no mesmo pé. Elas partem da visão que o outro teve sobre nós. E, às vezes, essa é uma visão, como eu disse, verídica, ou, às vezes, é uma visão que realmente é só um recorte da expectativa do outro. Até mesmo o elogio. Porque o elogio também não pode fazer com que eu, gatinho, me veja como um leão. Porque às vezes a pessoa elogiou um momento das 24 horas do dia que eu tenho, ela pode ter elogiado 1, 2 horas que ela ficou ali comigo, me ouvindo, conversando, ou de algo que eu tenha feito ali que ela gostou. Mas isso não corresponde também à pessoa que eu sou 100%. Porque também tem os momentos que eu erro, que eu estou em baixa, e que talvez se ela me visse nesse momento, ela não ia me elogiar daquela maneira. Então, percebe? Tanto o elogio quanto a crítica, eles não podem fazer com que a gente infle o nosso orgulho demais e nem fazer com que a gente se sinta rebaixado demais. Estão no mesmo pé. Eles estão para contribuir para o nosso autoconhecimento. Porque ele é um alerta. Opa, falaram isso para mim. Isso corresponde à pessoa que eu sou, aos valores que eu tenho, a pessoa que eu tô tentando construir? Sim, corresponde. Ah, então quais ajustes eu preciso fazer? Não corresponde. Ah, então quais ajustes eu preciso fazer? Percebe? Estão no mesmo patamar, pra gente refletir sobre isso. E aí seguimos com o texto do Evangelho, onde ele comenta: procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-os perder o sangue frio e a razão. Procurai-a, e encontreis quase sempre por base o orgulho ferido, como acabamos de comentar. Mas eu quero chamar a atenção para que ele coloca aqui, quando a gente está muito nervoso, ele fala que nós estamos num acesso de demência passageira, porque a gente se desequilibra e se deforma, né? De tal maneira que ficamos irreconhecíveis. Por isso que ele continua dizendo: se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a própria vida, veria que ele é mesmo a sua primeira vítima. Então ele coloca aqui que quando eu tô nesse momento nervoso, e isso aqui, todo mundo já passou por esse momento, de ficar muito nervoso, de se sentir desequilibrado, desequilibrada, de falar coisas que não queria. Então isso aqui, todos nós nos reconhecemos, pelo menos eu me reconheço. Por isso que estou estudando, para aprender e para tentar de alguma forma ir fazendo as correções necessárias no meu dia a dia quando os desafios aparecerem. Mas enfim, todo mundo já se reconheceu nesses momentos, né? E aí ele fala que realmente, se eu procurar o motivo do porquê que eu fiquei assim, eu vou voltar lá no orgulho ferido, né? Eu vou voltar lá naquele paralelo, naquela fala, naquela crítica. E uma outra reflexão, quando a gente lê isso aqui e a gente faz, é que não devemos dar para o outro esse poder de fazer a nossa mente ficar assim, ó, pegando fogo, queimando. O nosso equilíbrio é um poder que deve estar nas nossas mãos. E quando a gente permite que o outro nos desequilibre, a gente está passando esse poder para ele nos governar. Seja por meio de uma influência, que eu abri campo no meu pensamento, ou seja por meio das minhas relações diárias, nos quais eu convivo, seja na família, no trabalho, na vida social, na casa espírita, na fila do mercado, no posto de saúde, no banco, enfim, seja onde eu estiver. Eu dou no trânsito, né? O trânsito é um lugar que incita muito isso em nós. Porque a gente tem contato
às vezes com as falhas do outro, e isso interfere no nosso dia ali, na nossa direção, literalmente falando, e nos causa esse acesso de raiva, de cólera. Mas aí, mais uma vez, a gente está delegando o poder do nosso equilíbrio para o outro. É como se a gente falasse assim, ó, tá nas suas mãos. Você que vai decidir se eu vou ficar nervosa, se eu vou ficar calminha, se eu vou ficar feliz ou se eu vou ficar triste. E esse é um poder muito grande pra gente dar de bandeja para outra pessoa. Deus criou a cada um de nós como seus filhos. E Ele nos concedeu o livre-arbítrio, a capacidade de raciocinar e de pensar por nós mesmos. Então, nós temos que fazer uso desse poder e assim direcionar o nosso caminho e não entregar para o outro o benefício de saber exatamente o que falar, o que fazer para nos tirar do sério. É um poder muito grande e que ele deve estar guardado aqui comigo, para que eu possa manejar os meus sentimentos e os meus pensamentos. Pense nisso na próxima vez que você for ficar nervoso, você for ficar nervosa. Eu também vou pensar nisso. E dentro de tudo isso, o que eu vou precisar então? De mecanismos de defesa, para não permitir que o ambiente ou o outro me desequilibre. Eu preciso saber como me defender. E quais são os mecanismos de defesa que o Evangelho, que a doutrina espírita como um todo nos recomenda? Primeiramente, a prece, mas não aquela prece decorada, como se fosse um ritual, que eu só posso fazer dentro da minha casa, no meu quarto, fechada. Não. É aquela comunhão que eu tenho com o Criador, naturalmente, no meu dia a dia. Quando eu tô chegando no meu serviço, eu emito aquele pensamento que o meu dia seja bom, que eu consiga realizar as minhas tarefas, que eu consiga superar os meus desafios. É aquele momento que a gente tá caminhando na rua e a gente para e olha e fala, nossa, que alegria, muito obrigada por esse dia de hoje, muito obrigada porque eu tive o meu alimento, porque eu dormi numa cama quentinha, porque hoje eu tomei banho, porque mesmo com todos os problemas e as dificuldades, eu senti o auxílio e a ajuda perto de mim. Então essa comunhão que a gente tem, naturalmente, reconhecendo que não estamos sozinhos, que nós estamos o tempo inteiro sendo amparados. E amparados é diferente de governados. Não quer dizer que tem alguém 24 horas aqui do meu lado, me governando, dizendo que eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda, falar A ou falar B. Não, não. É uma ligação de pensamento com pensamento. Com aqueles amigos que torcem por mim e querem que eu triunfe. E esses, claro, não vão me dar todas as respostas, porque eles querem e eles confiam que eu vou conseguir sozinha, a partir de tudo que eu já aprendi. O verdadeiro amigo, o verdadeiro professor, não é aquele que dá todas as respostas, é aquele que mostra o caminho e deixa você caminhar sozinho. E são isso que Jesus e os demais amigos que nos acompanham fazem com a gente, né? Em alguns momentos podem contribuir com um sonho, com uma intuição, com um auxílio, com uma palavra, com uma leitura, com esse momento de comunhão que nós estamos tendo de pensamentos e intenções, estudando a doutrina espírita, os momentos que estamos juntos lá na Casa do Caminho e em outras casas espíritas, os momentos dentro da família, dentro dos nossos lares, enfim, várias situações são utilizadas pela providência divina para nos ensinar a vida como um todo. Do momento que a gente acorda, do momento que a gente vai dormir, é um constante aprendizado, né? E nessa situação, eu tenho esse mecanismo de defesa da prece para usar sempre comigo, porque eu tô sempre nessa comunhão com o Criador, agradecendo, reconhecendo as coisas positivas e nos momentos que precisar de ajuda, também ter essa conversa sincera, porque Ele é nosso Criador, Ele já sabe. E a gente vai ter aquela conversa, olha, tá um pouquinho difícil, sozinho eu não consigo. E aí, se tivermos
olhos para ver e ouvidos para ouvir, com certeza poderemos perceber a força que nos será concedida, né? Talvez não da maneira que a gente quer, né? Porque no momento de desespero a gente quer tudo perfeitinho, tudo resolvidinho. Às vezes a gente vai perceber só depois que passa que a gente sim teve muita ajuda e tem muita ajuda diariamente. Mas voltando aí para os mecanismos de defesa, então. Temos aí a questão da prece, essa questão, como eu disse, né, da comunhão de forma natural, porque isso também vai trazer aí um outro mecanismo de defesa, que é eu ter um escudo no meu pensamento. E esse escudo é justamente quando eu entendo que o meu pensamento ele é como se fosse uma anteninha, que ele vai sintonizar com outros pensamentos, positivos ou negativos. Depende de como eu vou direcionar. E aí, quando vem aquela sensação, quando vem aquele sentimento, eu já vou manejar ele dentro de mim. E eu vou dizer assim, olha, eu tô sentindo isso. Tô percebendo que eu não tô legal. Hoje eu tô nervosa. Hoje eu tô chateada. Hoje eu tô brava. Hoje eu me desequilibrei. Então, peraí, eu vou ficar 5 minutos. Vou respirar fundo. Vou voltar lá e vou seguir da melhor maneira que eu posso. Isso é um mecanismo de defesa. Por quê? Porque eu não deixei rolar para ver onde ia dar as consequências. Fui, né? Não, eu parei e eu refleti. E é por isso que nós estamos aqui. Para domar mesmo os nossos sentimentos. E quando a gente vê essa palavra, né? Lá no Evangelho, e outros expositores já vieram na casa trazendo essa reflexão e foi muito interessante. E aí tô replicando agora para vocês. Realmente, quando a gente fala domar, o que a gente vai domar? É uma fera, né? É algo que não consegue se regular ali com equilíbrio. Então precisa ser domado. E nós somos assim. Eu, pelo menos, sou. Em alguns momentos. E aí, quem é que vai me domar? Eu mesmo. Com tudo aquilo que eu já aprendi. Vou falar, opa, não, peraí. Tem uma frase do Herculano Pires, no livro Obsessão, Passe a Doutrinação, em que ele vai falar, ele vai trazer um roteiro para a desobsessão. E é muito interessante. Se puder, faça essa leitura. Esse livro tem na internet para baixar. E você, né, abre lá nesse capítulo, roteiro para desobsessão. E aí tem um passo a passo. E um desses ele fala, não entre na fossa, é difícil sair dela. Então ele traz que muitas vezes a gente vai entrando, né? A fossa é o quê? É algo fundo, né? Então eu vou entrando naquela profundidade da raiva, naquela profundidade da tristeza, do medo, de achar que tudo é ruim, que tudo é horrível. Não consigo enxergar uma luz para mim. E aí, algo que era bem pequenininho, igual lá na história que a gente leu no início, algo que era bem pequenininho, que podia ser manejado, que podia ser trabalhado e que rapidamente ia sair, eu vou deixando crescer, 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 até explodir. Então, fica aí alguns mecanismos de defesa pra gente. E como eu já disse no momento anterior, né? Assim como tá mostrando essa imagem aqui, não dar o poder para o outro nos atingir, né? Construir uma força interna, tal como Jesus Cristo. Jesus, ele tinha o hábito da doçura, o hábito do equilíbrio. Então, não importava o que acontecia com ele ao redor, porque dentro dele, ele já tinha construído aquela fortaleza. É claro que não estamos nos comparando em evolução a Cristo, mas também não podemos nos comparar a ele com relação aos sofrimentos, porque ele sofreu muito mais do que a gente sem merecer. Os nossos sofrimentos, a gente ainda sabe que muitos deles são merecidos. Porque se eu estou num planeta de provas e expiações, eu sei que o que eu estou passando é uma prova, uma escolha ou uma expiação, que é algo que vem em consequência de algo que eu fiz. Às vezes de encarnação anterior, mas muitas vezes dessa própria encarnação mesmo, coisas que eu plantei e que agora estou colhendo. Então, com esses mecanismos de defesa que a doutrina espírita
nos entrega, porque quando a gente conhece, quando a gente aprende, a gente se liberta. Então, a doutrina, como uma bússola, vai mostrando o caminho pelo qual a gente tem que seguir. Porque as coisas ao nosso redor não vão ficar mais fáceis. Isso eu vou me convencendo a cada dia. Cada dia que passa eu vou percebendo que ao nosso redor não adianta esperar tudo ficar mais fácil. A gente que precisa ficar mais forte. E esse mais forte também não é todo dia, não. Porque eu tô aprendendo, lembra lá da escala espírita? Eu ainda tô no comecinho. E o aprendiz, ele erra. Ele erra muitas vezes. E o que a gente faz com o erro? A gente aprende com ele, para não fazer de novo. E aí, não podíamos finalizar essa nossa palestra, esse nosso estudo de hoje, senão com ele, né? Com o nosso irmão mais velho, que vivenciou os caminhos pelos quais muitas vezes a gente também passa e voltou depois para mostrar pra gente que é possível vencer. E aí a gente fica então com a mensagem dele. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Nesse momento, então, vamos finalizando o nosso estudo. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de aprendermos juntos e que muitas outras vezes esse momento se repita, para que, ainda que à distância, ou lá mesmo na Casa do Caminho, ou em outros estudos, em outras casas espíritas, a gente continue se aproximando cada vez mais desse tesouro que é a doutrina, que nos mostra o caminho e nos ajuda a viver melhor. Vamos então para a nossa prece de encerramento? Que nesse momento, com o nosso pensamento elevado, possamos encerrar essa reunião online e que cada um nos seus lares consiga sentir o amor do Mestre Jesus, que nunca nos abandona. Que durante a nossa semana, com os desafios que tendem a se repetir diariamente, nós possamos nos lembrar deste e de outros momentos em que aprendemos o que fazer e como fazer. Que possamos lembrar de Jesus, que possamos respirar fundo, viver um dia de cada vez, que possamos ser complacentes com nós mesmos, com os nossos erros, mas não uma complacência que nos paralisa e se conforma com a nossa atual situação de espíritos inferiores. Uma complacência tal como a doutrina, consoladora, e que mostra o caminho do aprendizado, o caminho do crescimento, que é lento, mas é constante, porque é guiado pelo maior mestre de todos, que é o Mestre Jesus. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, amigos, e até uma próxima.